Meu nome, Aurora Cursino dos Santos. Prostituta, pintora, feminista, louca. Fui internada no Hospital do Juqueri. Passei por vários tipos de terapias violentas da época e morri em 1959. Vou contar para vocês a minha história. O que aconteceu para que eu fosse parar no Juqueri? Nasci de uma família simples em São José dos Campos. Meu pai tinha um pequeno armazém de secos e molhados, minha mãe era do lar, uma pessoa boa, mas uma pessoa fraca. Não tinha forças para enfrentar meu pai. Meu pai decidiu que eu deveria me casar antes dos 20 anos. Escolheu um homem mais velho e estava decidido. Eu disse que não queria, mas não tive voz. Casei, fiquei 24 horas casada, o que foi um tormento, e fugi. A fuga determinou o que aconteceria comigo, pois minha família me rejeitou, o marido não me quis e eu me vi de repente sem recursos, na rua, sem uma profissão, porque estudei apenas até o 3º ano da escola primária, não tinha grandes conhecimentos. O que me sobrou foi trabalhar como prostituta. Durante 20 anos vivi na profissão. Tinha um senso de justiça quando alguém espancava uma prostituta ou tentavam também fazer isso comigo, eu me revoltava. Dizem que eu fui uma feminista antes dos movimentos feministas surgirem. Mas não que eu empunhasse uma bandeira, pura e simplesmente não suportava injustiça. Tudo que era injustiça me dava muita raiva, me dava muita vontade de reagir contra. Então, durante 20 anos trabalhei como prostituta, nas condições em que já relatei, e depois eu senti que já não dava mais. Apesar de que, enquanto prostituta, conheci pessoas interessantes, frequentei a vida boêmia, conheci as vanguardas culturais e artísticas, tive a oportunidade de viajar, estive em Portugal, conheci também artistas e intelectuais no Velho Mundo, voltei ao Brasil e me situava entre São Paulo e Rio e conheci gente importante, como Zequinha de Abreu, um músico que fez uma música para mim, e muitos outros artistas de vanguarda. Mas depois de 20 anos, eu me senti sem ânimo, sem expectativas. Eu resolvi mudar de profissão. Fui ser doméstica, trabalhei alguns anos como doméstica, mas a situação era muito difícil, eu não consegui me manter. Fui parar nas ruas, nos albergues, andando de um albergue para o outro. Comecei a delirar. Eu diria que os meus problemas surgiram pela imposição do casamento que sofri e pelos abusos que sofri na infância também. Enfim, isso tudo se agravou com o estado de rua. E eu fui internada no Hospital Psiquiátrico de Juqueri, em São Paulo, em 1944. No hospital, eu passei por terapias abusivas, eletrochoque, insulinoterapia, mas também tive a oportunidade de participar do núcleo de História da Arte, de artes plásticas que estava sendo criada pelo Dr. Osório César. O Dr. Osório era um homem de vanguarda, inclusive o serviço de terapia, arte-terapia que ele cria no Juqueri é pioneiro, uma década antes do serviço que vai ser inaugurado depois no Engenho de Dentro com a doutora Anísio da Silveira. O Dr. Osório César convidou a pintora modernista Maria Leontina para dar aula e se aliou ao crítico literário Flávio de Carvalho, também modernista, e produziram muitas exposições, às quais eu participei, inclusive, o que foi um momento extremamente importante na minha vida. Eu nunca fui de falar muito, mas contei a minha história através das minhas pinturas. E o que eu posso dizer é que, apesar de ter colocado a minha vida nas telas e ter mostrado a minha dor e o meu sofrimento, o Dr. Osório não conseguiu perceber.
mesmo sendo um estudioso de Freud. Creio que o Dr. Osório César, apesar de ser uma pessoa extraordinária, ele ainda estava muito preso à teoria psicanalítica em que Freud questionava se os psicóticos poderiam fazer análise. E eu tive pelo menos 3 diagnósticos de psicose, de esquizofrenia, de vários tipos de outras doenças que eles não definiam. Então, eram diagnósticos questionáveis. Mas esses diagnósticos questionáveis, eles existiam porque o manicômio não era simplesmente para doentes mentais. Ele foi utilizado durante muitas décadas para colocar as mulheres que não se encaixavam no sistema, as mulheres rebeldes, as questionadoras. Então, o castigo para as mulheres sempre foi ou convento ou manicômio. Como eu vinha da prostituição, então o manicômio. Mas voltando à questão da arte, Maria Leontina, eu até coloquei alguns trabalhos dela para mostrar a importância, porque a Maria Leontina também nos mostrou o submundo da contracultura, colocando os internos em contato com as novas perspectivas modernistas. Então foi uma experiência extremamente criativa, importante e fundamental na história minha de pintora. O Dr. Osório César, como eu falei, fez muito pelas artes. E eu tive a oportunidade de contar minha vida através da arte. O Flávio de Carvalho, crítico literário, e o Dr. Osório César criaram várias mostras e eu participei, como eu falei. Mas as mostras eram colocadas como os alienados mostrando suas pinturas, mostra psicopatológica em Paris. Sempre na frente do artista vinha a doença. E isso, de alguma forma, diminuía o impacto da obra de arte. Porque a pessoa vai ver uma obra de arte, mas se está colocado na frente que é de um doente mental, essa obra não é vista como potente o suficiente, criada por um artista. E a única pessoa que fez uma análise positiva do meu trabalho foi a Pagu, Patrícia Galvão, de quem eu vou falar agora. Maria Leontina, minha professora, pegou um trabalho meu e levou para a Pagu, Patrícia Galvão, que era escritora, crítica de arte, jornalista, para fazer uma avaliação do meu trabalho. As fotos dela estão aí acima. A Pagu examinou meu trabalho e fez o seguinte comentário, aspas, a pintura de Aurora é de uma autenticidade brutal, sem concessões ao gosto burguês. Revela a revolta contra a opressão sofrida pelas mulheres. Pagu me via como uma artista que produziu arte. Ao contrário do Dr. Osório César, que me via como uma paciente produzindo arte. Isso faz uma diferença fundamental. Patrícia me legitimou, Patrícia teve o olhar feminino, aquele olhar que pode ver a dor de outra mulher, porque a Patrícia também teve uma história de ter sido presa, foi considerada comunista porque ela era libertária e se envolveu com grupos de pensamento mais livres. Então a Pagu podia entender o que era a dor e o meu sofrimento. A minha história está terminando, mas muitas coisas não foram reveladas porque os médicos achavam que o que eu dizia nas obras eram delírios. Os 9 filhos que eu tive que nunca foi investigado, os abusos que sofri na infância por um padre que era irmão do meu pai, nada disso foi visto. E eu quero dizer então que apesar de ter participado da 35ª Bienal de São Paulo e ter tido meus trabalhos no MASP e tudo, eu fui lobotomizada por uma decisão da direção do hospital.
e vim a falecer 2 anos depois. A lobotomia era considerado o método mais moderno nos anos 50, 60. Fui lobotomizada porque os médicos acreditavam que eu ficaria curada da psicose. E o doutor Osório César, apesar de um humanista, não teve forças para impedir. Morri em 1959. E por que que esse vídeo existe nesse momento? Porque é a questão da memória. Eu vim a público falar da minha vida para que essa memória resista, porque muitas mulheres continuam sendo sacrificadas, mortas, não ouvidas, apagadas. A minha história não é uma única história, é uma entre várias. Por isso é tão importante que a memória seja preservada, não apenas a memória da minha vida, mas a memória de todas as mulheres que foram sistematicamente apagadas, não só no Brasil, mas no exterior, no mundo. Isto aqui é uma homenagem às mulheres que lutaram, às mulheres que são incansáveis em todas as áreas, como donas de casa, mãe de família, prostitutas, trabalhadoras. Que não haja uma discriminação, que todas nós sejamos vistas como seres com potência, seres com capacidade, seres que são capazes de mudar o mundo. E é isso que eu quero, que a minha história possa servir de memória e possa ser lembrada como a história da luta de uma mulher contra a doença mental e contra o sofrimento.